E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alfi, Relações Públicas e Empreendedor, e esse é o podcast O Investidor de Relacionamentos. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, cabe salientar que eu sou apaixonado por relacionamentos. Aliás, tudo que eu faço é investir em rede de relacionamento. E por isso, junto com a experiência, eu decidi fazer esse podcast. Está no ar o episódio número 7 do Investidor de Relacionamentos. Para quem está ouvindo pela primeira vez, todo o episódio é dividido em 3 partes. A primeira parte é a história do dia, mas a partir deste episódio, que é o episódio número 7, tem uma novidade para vocês. Não é uma grande novidade, mas é uma novidade legal. Eu achei legal, pronto. Palmas para quem? Palmas para mim, que achei a novidade legal. Muito obrigado para mim mesmo, que criei essa novidade aqui, que não é uma novidade. Na verdade, a novidade é que eu vou contar para vocês já no início do episódio quem é o convidado. E o convidado de hoje é meu parceiro de profissão, Relações Públicas, Marcelo Serrano. Fala, mestre. Tudo bom, cara? Bem? Obrigado bem, por gente. ter topado o convite para vir aí. Bom, prazer, uma honra. Aliás, se você está assistindo esse podcast no YouTube e não está ouvindo no Spotify, porque a gente é muito moderno aqui, o nosso podcast ele para ver e ouvir, né? Pode ouvir no Spotify e pode assistir no YouTube, sempre no canal da Inexperiência. Se você está vendo no YouTube, você sabe do que eu estou falando. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, dá um pause, abre o seu YouTube e veja o traje de um Relações Públicas de verdade. Este rapaz é um Relações Públicas de verdade, não que nem eu, que ando de calça, tênis coloridos, se bem que eu estou de tênis preto. Mas, cara, a tua roupa é a roupa do dono de startup, cara, então você tá bem. O que faliu vai voltar pro mercado daqui a uns anos. Bom, o Marcelo tá aqui e eu tô apresentando já o meu convidado para vocês, antes de contar a história, porque é a história que eu conto sempre, todo episódio começa com uma história e o Marcelo tem tudo a ver com a minha história, que começa na RP Week. A RP Week é uma semana de relações públicas dedicada a relações públicas, vocês sabem que é a grande paixão da minha vida. O episódio número 2 aqui foi com a galera da Todo Mundo Precisa de um RP, e a gente organiza a RP Week desde 2014. É um trabalho voluntário que a gente faz, e o evento já se tornou já está no calendário, digamos assim, de comunicação do Brasil. Já vem gente de fora do Brasil para ele, muitas palestras legais. E a RP Week, ela me dá muito relacionamento. Eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente. E foi assim que na RP Week de 2017, aqui em São Paulo, a gente teve a parceria do Grupo Impress, e a Impress já foi parceira em várias RP Weeks, e nessa edição a gente conheceu o Leandro Gléria, que trabalhava na Impress. Já tinha trabalhado na Impress lá atrás na carreira dele e nessa época da sua vida estava trabalhando na Heineken, na Amstel. E aí a Lari, será que é Lari? Será que eu não vou errar o nome? Se eu errar, a gente vai ter que fazer uma correção aqui, mas acho que era a Lari, sim. Era amiga do Leandro e levou ele na RP Week só para ele conhecer a RP Week. A gente tem uma atividade que é a Botecada, aliás, é a minha atividade preferida da RP Week, porque a gente mistura conteúdo com cerveja. Então tem uma palestra e durante a palestra a galera fica tomando uma breja e depois rola uma baladinha super legal. Bom, na RP Week de 2017, eu fui apresentado pro Leandro como... Eu lembro direitinho, esse aqui é o Leandro, o cara da Heineken. Aliás, o corporativo tem muito disso, né? O Marcelo é o cara do Itaú, né? O cara vira aquilo. Bom, enfim, fui apresentado pro Leandro uma noite de sexta-feira, a gente acabou trocando uma ideia ali, trocou contatos e eu comecei a manter... aquilo que eu sempre falo, né? Adicionei ele no Instagram, ele me adicionou também, a gente trocou telefone e tal. E eu trabalho, você sabe, já comentei por aqui, para quem está ouvindo o episódio pela primeira vez, eu trabalho com o Denilson, pentacampeão do mundo, e a gente sempre teve vontade de fazer uma campanha do Denilson com alguma marca de cerveja. A partir disso, sabendo que o Leandro era da Heineken, da Amstel, tal, que a Amstel principalmente, né, patrocina a Libertadores, comecei a conversar com o Leandro, levei um projeto para o Denilson fazer uma campanha de Amstel. A gente negociou 6 meses, a gente negociou tanto esse projeto que ele fechou quando o Leandro já não estava mais. O Leandro já tinha saído da Amstel e da Heineken quando a gente fechou o projeto. Hoje o Denilson já está pelo 2º ano, né? A gente fechou em 2018, o Leandro saiu para empreender. Aliás, o Leandro, que vai ser um dos convidados aqui do podcast, pode esperar que o Lê vai vir aqui. O Leandro saiu para empreender,
mas esse projeto de Denilson ficou lá. Ano passado a gente fez, né, o Denilson foi embaixador da Amistel, e nesse ano, em 2019, o Denilson também é embaixador da Amistel, então a gente já está no segundo ano de contrato de um relacionamento que começou numa botecada que ele foi levado por outra pessoa, né? Então, é o que eu sempre falo assim, sempre tem alguém próximo a você que você não faz nem ideia de tudo que pode se desenrolar a partir daquela pessoa. Bom, o Leandro acabou virando o meu amigo pessoal, né? Um grande amigo, assim, como vocês sabem, eu já comentei aqui, até pelo meu sotaque dá pra ver que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em São Paulo já há 2 anos, e o Leandro virou um dos meus bons amigos aqui de São Paulo, um parceiro. Hoje ele tem escritório no mesmo condomínio que eu tenho aqui, a gente é vizinho de escritório, e um dia o Leandro me ligou. Falou assim, cara, eu tenho um amigo que trabalha no Itaú, e eles estão muito afim de olhar coisas novas na comunicação e tal. E aí eles comentaram da RP Week, já tinha ouvido falar e tal, e esse amigo é o Marcelo que está aqui hoje. E aí o mais legal disso é que na RP Week de 2019, o Itaú foi um dos apoiadores da RP Week. Então vai vendo que maluco, eu conheci o Leandro numa RP Week, porque ele era amigo da menina da Impress e estava lá. A gente acabou fechando uma amizade, vendi um projeto de Denilson com ele na Amistel quando ele já não estava lá. Depois ele me apresenta o Marcelo, a gente faz, né, traz o Itaú como uma marca para apoiar a RP Week, o que teve um peso muito grande para a RP Week, foi super importante. E hoje o Marcelo é o meu convidado aqui no podcast. Então eu gosto muito sempre, Marcelo, de contar essas histórias, porque é para mostrar na prática como as coisas acontecem, né? E normalmente eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito mais simples do que a gente sonha, né? Então, o Marcelo é o meu convidado de hoje, ele é consultor de comunicação corporativa do Itaú Unibanco. Então, cara, eu sempre digo também que não é porque é clichê que a gente não deve falar as coisas, né? Então, por mais clichê que seja, obrigado por ter topado vir aqui, cara. Eu imagino que o teu tempo seja bem corrido, a gente estava batendo um papo sobre isso, né? Como é para todo mundo. Então, cara, eu queria... Primeira pergunta que eu faço para todo mundo, assim, me conta um pouco, cara, do teu dia a dia, do que tu tá fazendo, da tua história, assim, a gente quer conhecer mais, quero que todo mundo que ouça o podcast conheça um pouco mais da tua história. Boa, vamos lá. Acho que contando um pouco da história, eu também sou RP de formação, formado pela Casper Libero aqui em São Paulo. Sempre trabalhei com comunicação, nessa parte mais corporativa, né? Então, tenho passagens por empresas como o Citibank, a Citroën, trabalhei em algumas agências, incluindo a própria Impress, que acho que foi uma agência que me proporcionou muito relacionamento. Eu tive lá numa época da minha vida que, cara, a gente vivia numa dinâmica lá, todo mundo estagiário, moleque, a gente ficou muito próximo, e aí com o passar dos anos cada um foi trabalhar numa empresa ou em uma agência, e esses laços que a gente construiu lá na Impress se mantiveram. Foi de lá que você conheceu o Leandro? Foi de lá que conheci o Leandro. Sim. O Leandro é um amigão de mais de, cara, quase 10 anos de amizade, um cara que trabalhou comigo em agência, de fazer viagem de feriado junto, então... Nem gosta de uma viagem, uma festa, né? Não gosta de uma bagunça, não. Que é isso. Deixa eu só fazer um parênteses, porque acabei de lembrar, não é Lari, tá, gente? É a Laís. Ah, a Laís. É a Laís. Também da empresa. Tu também já conhece. É a Laís. Então, Laís, beijo pra ti. Obrigado por ter colocado o Leandro e o Marcelo na minha vida. Boa. Então, aí da Impress, eu acabei indo pro Itaú. Há 7 anos já eu tô lá. Apesar de estar na mesma empresa, eu trabalhei com muita coisa diferente. Eu entrei no que é o Grupo Itaú pelo Itaú BBA, que é o Banco de Investimentos do Itaú, que cuida mais dessa atividade de oferecer serviços financeiros para empresas e grandes investidores, aqui resumindo bastante o que é. E de lá para cá eu comecei a fazer muita coisa. Hoje em dia eu estou responsável pelo trabalho de comunicação do Itaú no exterior, incluindo aí a América Latina e países do Hemisfério Norte, o que é um desafio grande. A gente tem pouca visibilidade aqui do Brasil do que é a estrutura do Itaú lá fora, mas hoje já são mais de 10 mil funcionários no exterior, então assim, se a gente considerar só as unidades externas, já seria uma empresa grande, né? Sim, então é um desafio enorme. 10 mil só fora do Brasil? Só fora do Brasil. É gente. É gente. E mais recentemente, desde maio desse ano, eu também virei podcaster. A gente criou um projeto que tem sido bem bacana lá no banco, que é um podcast onde a gente tenta traduzir
uma série de relatórios de economia e de investimentos para uma linguagem mais acessível, por meio de uma discussão, sempre eu fazendo a moderação com 2 participantes, e a gente segue uma pauta semanal. E esse podcast é aberto, aproveitar o espaço aqui para fazer a minha propaganda. Aqui são mais de 4 milhões de ouvintes mensais. Aqui. Então o podcast chama Itaú Views Macro Research. Se você escrever Itaú Views, você já vai encontrar. Legal. Se você escrever Itaú, você já vai encontrar, mas enfim, fica aqui. A gente está no Spotify, em outras plataformas, no podcast da Apple, no Deezer, enfim. O projeto está no ar aí desde maio, tem sido bem legal. E então, assim, eu acho que o resumo é, mesmo dentro de uma mesma empresa, você, enquanto profissional, consegue se reinventar e beber de fontes externas o que está acontecendo para você implementar no teu próprio dia a dia. Então, o Itaú, quem olha de fora pode pensar que é uma empresa que te dá pouca margem para criatividade ou para empreender lá dentro, mas isso não é verdade. Então, eu consegui apresentar essa ideia do podcast e a gente conseguiu avançar. Então, tem muito espaço. Se você, enquanto profissional que trabalha numa empresa, estiver aberto e motivado a buscar essas coisas novas, você consegue mudar bastante seu próprio dia a dia e até a realidade das áreas de comunicação da empresa que você atua. Cara, o podcast que a gente fala muito sobre relacionamento, né? Sobre investir em relacionamento, é algo que eu sempre fiz na minha vida e é algo que, assim, hoje eu falo sobre isso, tenho podcast, tenho palestra, mas eu fazia sem me dar conta, né? Era uma coisa muito orgânica. E eu acho que isso é um pouco da nossa profissão, né? Acho que isso é um pouco do nosso mindset de relações públicas. O quanto tu usa relacionamento na tua carreira ou já usou na tua carreira? Cara, eu acho que relacionamento é base. A gente, profissional de RP, acaba tendo algum tipo de, enfim, estruturação, fundamentação teórica para se fazer isso, para praticar. Acho que é uma atividade, assim, usando um jargão corporativo aqui do nosso dia a dia enquanto RP. Eu uso bastante. Eu acho que o trabalho do RP, principalmente, passa muito por construir ponte, construir laço. Então, você sempre está fazendo a intermediação de relações, seja numa atividade de assessoria de imprensa mais tradicional. A base desse trabalho é intermediar interesses e gerar interesses comuns entre um jornalista e uma empresa. E isso ocorre com a evolução dos canais de mídia ou desse trabalho de relações públicas. Essa natureza de intermediar relações, ela se mantém na minha visão. Então, hoje eu vejo como uma das bases do meu trabalho essa capacidade de intermediar relações, lidar com conflitos e construir relações para fazer uso dessas relações e fazer uso num bom sentido, né? Eu vejo muito a relação como uma troca. Eu acho que você, cultivando isso, você consegue acionar alguém que está na sua rede de relacionamento no momento que você precisa, e você tem que ficar aberto para ter essa entrega quando necessário. Eu acho que tudo isso é muito interessante e casa muito com, sei lá, o que eu vi na faculdade, com o que eu imaginei fazer da minha vida enquanto eu estudava. Então, eu acho que é a base, sim, Alf, concordo muito. Tem uma frase que eu adoro, que é da Bia Granja, do YouPix, que ela fala que relacionamento é como uma conta corrente, né? Então, você tem que depositar e sacar, não dá para só sacar, né? E também, se você só depositar, não vai adiantar, porque vai guardar um monte de coisa e não vai usar, né? Então, eu acho que esse é um pensamento bem legal. Agora, no corporativo, tem que ter um cuidado maior, né? Porque eu acho que ainda mais num banco, uma instituição financeira, eu acho que tem algumas linhas do relacionamento aí que tem que ter um cuidado, né? Cara, eu acho que tem que ter um cuidado, tem alguns protocolos um pouco diferentes, talvez não caiba tanta informalidade, embora isso venha mudando. Mas eu acho que uma primeira habilidade que é necessária complementar ao relacionamento é conteúdo. Eu acho que, assim, você precisa ser uma pessoa capacitada, que entende do que você está fazendo e interessante para você atrair bons relacionamentos. Eu acho que a boa vontade e esse cuidado com o relacionamento ele é importante, mas você precisa estar habilitado a fazer isso, né? Eu vejo muito do meu lado de banco
uma coisa que me ajudou muito na construção de rede de relacionamento interna dentro do banco, que é algo importante, foi evoluir o meu conhecimento técnico de finanças, de economia, porque você se faz ser mais respeitado pelo teu interlocutor se o cara entende que você está falando a mesma língua que ele. Então, não dá mais pro profissional de comunicação não ter alguma profundidade em relação ao tema que ele está trabalhando. Então, se o cara está na indústria farmacêutica, ele vai precisar aprofundar um pouco nisso. Cara, você tá aí, cara, com música, futebol, cara, você vai falar com o Denilson, com o Muricy, se você não entrar na resenha dos caras, gera um distanciamento natural. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, que é o negócio do repertório, né? Repertório. Que eu acho que ele é cada vez mais interessante, porque eu acho que aí vale muito pra galera de comunicação, que eu sei que tem muita gente de comunicação que nos ouve. Às vezes a galera estuda comunicação, se forma na faculdade, aí faz um pós, um MBA em comunicação, aí todos os cursos que fazem de comunicação, aí tu vive na bolha da comunicação, que não é o mundo real. Exato. Né? Não é o mundo real. Tu tem que ter outros conhecimentos de vida até, né? Cara, no meu caso eu fiz MBA em finanças, cara, que foi um desafio, foi um momento da minha vida, cara, de dedicação extrema, porque assim, eu não sou o cara de exatas. Não somos. E assim, gera uma aflição em qualquer profissional, ou pelo menos em boa parte dos profissionais de comunicação, pensar em aprofundar nesse tipo de tema, mas foi super importante, eu acho que não só para gerar esse repertório, que me ajudou muito no relacionamento interno ali, mas também na composição do Marcelo profissional, cara, no jeito de pensar, no jeito de planejar, em ser um pouco mais objetivo. Eu acho que um outro desafio para comunicador, de uma forma geral, é ser sucinto, ser direto. Sim. A gente costuma dar muita volta, costuma florear, então essa cara mais financeira te ajuda a ser mais direto ao ponto. Isso muitas vezes é bem visto, porque as pessoas estão cada vez mais com escassez de tempo. Então, cara, quanto mais você conseguir ser direto, mas ainda mantendo esse cuidado, esse traquejo aí do comunicador, eu acho que é uma combinação interessante. Mas eu acho que, cara, a construção de rede passa muito por conteúdo, cara. Passa muito por repertório. Isso é importante, né? Eu sempre falo assim, para você se conectar com outras pessoas, você tem que ser uma pessoa que as pessoas se desejam conectar também. Exatamente, né? Cara. Por isso que eu sempre falo assim, que cuidar, eu bato muito na história da gente cuidar da nossa imagem, do nosso posicionamento, que isso é importante para que as outras pessoas, entre aspas, te desejem, né? Como um contato. E o conteúdo, cara, é perfeito, assim, eu vou roubar essa tua... Manda bala. Esse teu insight, porque ele é muito bom, acho que tem uma série de desdobramentos aí para serem feitos. Tu comentou ali no começo que tu trabalhou no Itaú BBA, que é a parte do banco de investimentos. E aí eu imagino que tu tinha mais relação com o cliente diretamente do que agora, correto? Ou Cara, em ambos tu tem? Ou são clientes diferentes? Em ambos eu tenho, são clientes diferentes, mas assim, o meu contato com o cliente final, ele só acontece em ativações onde esse cliente é convidado ou está presente. Então, e muitas vezes não é um contato direto, eu acabo tendo a percepção do cliente, mas eu não sou responsável em fazer essa interlocução. Então, vou te dar um exemplo. A gente faz alguns eventos grandes, onde clientes estão presentes. Eu estou lá muito no apoio à organização do evento, a receber imprensa, influenciador. Mas, cara, a gente está lá absorvendo, tudo é informação, né? A gente está lá absorvendo interesse do cara, se o cara está prestando atenção na palestra, se o cara foi embora mais cedo, se encheu, se não encheu, se o cara gostou, se, enfim, os caras estão no celular ou não. A gente costuma ter esse olhar crítico para avaliar, mas, enfim, acho que a diferença de BBA para Itaú é um pouco nichar um pouco o público, né? E um pouco de tom de voz, o jeito que a gente se comunica, né? O Itaú BBA é um pouco o que a gente imagina. Cita um exemplo de um evento de relacionamento para um cliente do Itaú BBA. Cara, um evento de relacionamento, que é o evento carro-chefe do que é o Itaú BBA, vou te dar um exemplo muito simples. Anualmente, o Itaú BBA leva as maiores empresas do Brasil, empresas listadas,
para Nova York para fazer um evento de relacionamento com investidores, grandes investidores que ficam em Nova York. A dinâmica desse evento, resumindo de uma forma muito simples, você coloca cada empresa numa sala de reunião e de 1 hora em 1 hora e meia, um investidor diferente ou uma firma de investimento diferente visita essa sala que está essa companhia para conhecer a companhia, entender o business plan e o momento da empresa. E essas empresas já são grandes empresas aqui no Brasil. Tipo Ambev, BR Foods, esse nível de empresa, Petrobras. E aí, o que o banco ganha com isso? O banco conecta esses públicos e potencialmente vai participar da intermediação de algum negócio, se ele vier a ocorrer. Então, esse é o evento carro-chefe, chama CEO Conference, é um evento onde o banco basicamente busca conectar empresas brasileiras e latinas com esses investidores. Vão mais de 100 empresas para lá, interagir com mais de 900 investidores, então é um negócio muito grande. E o cunho desse evento, a base é relacionamento. Claro que no final do dia é gerar negócio, mas é gerar negócio através do relacionamento. Esse é um evento onde a gente, enquanto área de comunicação, pensa muito em divulgação para imprensa tradicional, canais proprietários do banco, que cada vez mais tem uma vocação de mídia, né? Então, assim, o LinkedIn do Itaú tem 1.100.000 seguidores, cara. Nossa, é muita gente. Cara, ele é o seu próprio veículo, né? Ele é o próprio veículo. Então, assim, a gente deliberadamente divulga coisas no LinkedIn. Hoje em dia, a gente acha que é o canal. Melhor do que divulgar um veículo de imprensa. Então, a gente faz muita coisa para os nossos canais, para a imprensa, cria conteúdo lá, grava vídeos, escreve artigo, enfim, gera uma série de coisas que depois vão ser desdobradas na podcast, nas ferramentas que a gente tem aqui. Então isso é o que a gente consegue fazer num evento mais B2B, assim. Eu estava pensando aqui, né? Eu acho que aqui tem um insight muito legal para quem é empreendedor e está nos ouvindo, ou para quem trabalha no setor de comunicação de uma empresa. Presta atenção no que o Marcelo está falando. O Itaú BBA, uma das maiores instituições financeiras do mundo, faz um puto esforço para levar 90, 100 empresas brasileiras e empresas que já estão com a vida resolvida, né? Não são empresas que estão aí tentando, né? Gente que vai lá apresentar uma ideia, não, é empresa já estabilizada para Nova York, aí os caras vão lá, geram conteúdo no LinkedIn, geram podcast, geram não sei o quê. Eu tô falando tudo isso porque às vezes a gente que tem empresa menor, empresa pequena, precisa se dar conta que mesmo os caras grandes têm muito trabalho. Quando tu vira uma empresa grande, uma empresa, né, como o Itaú, ou como a Ambev, como a gente falou, esses caras não param de trabalhar, né? E eu acho que esse é um exemplo super importante do relacionamento. Então, mesmo o Itaú, o BBA, que é uma marca conhecida e tal, esses caras também fazem e olham para isso como o Marcelo está contando, né? Então, se eles fazem isso, como que a gente não vai fazer? E o desafio de organização, ele é frequente, né? Sim. Te dando um outro exemplo, esse trabalho que eu tenho feito de comunicação internacional, ele começou a existir de uma forma mais organizada há 2 anos e meio, cara. E o banco tá se expandindo para o exterior há mais de 15 anos. Então, assim, até algum tempo atrás, essa comunicação era feita de uma forma mais independente. Os países faziam meio que o que eles queriam em relação à estratégia de imprensa, redes sociais, todo tipo de conteúdo aí, de enxoval de comunicação. E há 2 anos e meio a gente começou a criar uma governança, definir que tipo de situações os países tinham que envolver a gente ou não, formar um time conectado, ter um relatório, ter grupo no WhatsApp. Assim, desde dinâmicas básicas como grupo no WhatsApp, até você ter um relatório único de resultados com todas as métricas de imprensa ou do que quer que seja. Então, assim, mesmo no Itaú, isso começou há relativamente pouco tempo. Então, eu acho que em uma maior ou menor medida, e para muitas pessoas e para muitos comunicadores isso é bem chato, é muito importante a organização, o planejamento. Eu acho que sempre há espaço para você revisitar esses pontos dentro da tua atividade. Não importa né? o seu tamanho. Não importa o seu tamanho. Não importa o seu tamanho. Cara, e me fala uma coisa, esse teu trabalho agora de exterior, como você faz para se relacionar com outras culturas? Te pergunto porque 1 ou 2 episódios atrás a gente teve o Alberto Casteló aqui, da La Liga da Espanha, a gente falou muito sobre isso no mercado do futebol, né? Eu imagino que o mercado corporativo ele tenha
menos barreiras culturais, porque o próprio corporativo já tem um jeito de fazer as coisas, estou correto ou não? Cara, eu acho que tem uma linha guia, acho que não, essa coisa, o corporativo fica uma coisa às vezes meio etérea, mas eu acho que, cara, a empresa, ela tem um jeitão dela, né? Sim, então perfeito. assim, o Itaú tem um jeitão de fazer as coisas e isso tende a conectar um pouco as pessoas, mas eu acho que por trás do crachá sempre tem uma pessoa e essa pessoa, ela vem de um histórico, de uma carga cultural dela, e isso é o principal. Então assim, desde questões de hábitos culturais de trabalho, por exemplo, a Colômbia é um país que é muito acostumado o pessoal a começar a trabalhar às 7h30 da manhã e 5 da tarde não tem mais ninguém. Então assim, a gente aqui, principalmente profissionais egressos aí da comunicação, do jornalismo, essa dinâmica de mídia, cara, começa umas 10, 10h30, 7 horas, 7h30, tá todo mundo lá, você manda WhatsApp. Sim. Cara, pra mim, chegar lá e, pô, os caras querendo marcar coisa às 8 da manhã, foi um susto. O cara falar que 5 horas da 8 tarde... da madrugada, onde é que já se viu um negócio desse? O cara falar que 5 horas da tarde caiu a caneta, para um paulistano, é um absurdo, cara. Sim, 5 da tarde é um lanche. Mas aí você começa a se acostumar, cara, a entender, conhecer a cultura, respeitar, criar denominador comum com os caras. Mas eu acho que o exercício de empatia e de escuta é muito importante, cara, principalmente sendo a matriz, porque eu já tive do outro lado, trabalhei na Citroën e, cara, o pessoal lá na França jogava as coisas pra cá em francês e assim, não estavam nem aí e a gente, cara, era difícil se adaptar e, enfim, a gente fazia o possível e tentava seguir as diretrizes. Mas agora, sendo a matriz, eu acho que é muito bacana quando a matriz mostra algum esforço aí de empatia e os caras se conhecem, gostam, se engajam. No final do dia, eu preciso que os caras estejam engajados, né? Sim. Porque assim, eu não tô lá pra saber se o cara saiu, tá dando gato, tá fora do escritório, tá fazendo o que tem que fazer ou não. Então assim, o que mais vai aproximar de ter um resultado bacana nos países é eu tentar fazer com que eles fiquem engajados e entregar um bom trabalho. E aí, por aqui do Brasil, a gente faz o que a gente acha possível para que isso aconteça. Como é o relacionamento de vocês com outras grandes marcas? Vocês fazem coisas com outras marcas juntos? Como que funciona isso? Cara, a gente faz, tem muita coisa que é liderada pelo marketing mesmo, então eu não acompanho tão de perto, mas do ponto de vista de comunicação a gente se alinha sempre quando tem algum anúncio de um lançamento de produto ou alguma atividade em parceria com uma marca. Então, a gente lançou há algum tempo o Apple Pay, que é o pagamento com os cartões via celular diretamente, aí a gente fez um grande alinhamento com a Apple ali. Mas assim, isso ocorre em ações pontuais ou em grupos, por exemplo, a Berge é um grupo, uma associação de comunicação aí mais antiga que congrega aí essas grandes empresas e aí você acaba criando uma rede ali. Eu lembro na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, e o Itaú era patrocinador não só da seleção quanto da Copa. Existia um grupo bem fechado assim das empresas que estavam patrocinando para pensar em ações comuns. Quando teve protestos do não vai ter Copa, Sim. tipo, essas empresas se reuniram para ver estratégia, para enfim, se alinhar. Então eu acho que existe uma relação diplomática com grandes empresas. Com outras empresas financeiras eu não vejo tanta proximidade, mas eu acho que é natural. Mas sim, eu acho que o banco se relaciona e nessa modernização das mídias, nessa pegada mais forte de canais digitais, é cada vez mais... acho que o banco fica cada vez mais suscetível a interações espontâneas aí na rede, pô, alguma empresa, aí puxa o banco para um diálogo... Netflix, vai lá e puxa eles adoram cara, fazer você isso. a tua empresa na rede é uma persona ali, né, cara? Você pode ser puxado para um debate, alguém te marca. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas, mas nessa frente acho que tem espaço para evoluir bastante ainda, cara. Como que é a comunicação, falando um pouquinho de comunicação interna, assim, de relacionamento interno, porque quantos funcionários do Itaú tem no Brasil?
Cara, no Brasil, por volta de 80 mil. 80 mil. Então, quer dizer, uma festinha de fim de ano tem que ser no Maracanã, né? Não dá pra ser na... A festinha é quebrada, né? Sim. Você pega 10 mil por festa, Qual cara. que é o desafio? Eu fiz um trabalho uma vez para Sodexo, uma marca francesa, né? Todo mundo chama de Sodexo. Eu aprendi que era Sodexo quando eu fiz um trabalho com eles. E a Sodexo tinha na época 45 mil funcionários e dos 45 mil era muito diferente porque 40 mil eram alocados no cliente. Então, é pior ainda, né, de se falar. Todo mundo, obviamente todo mundo não se conhece, né? As pessoas não vão se conhecer. Mas todas as áreas do banco se relacionam de alguma forma? Cara, todas se relacionarem é mais difícil, mas eu acho que tem uma área de comunicação interna bem robusta que tenta, por meio de vários canais, conectar essas pessoas, principalmente considerando que, assim, já é difícil fazer essa conexão que você falou pensando nas áreas administrativas, né? Que Sim. hoje representam, sei lá, 20 mil funcionários, mais ou menos. Quando você considera toda a rede de agências, Brasil inteiro, né? Puta, é um desafio, assim, enorme. Então, para você falar com o cara que está na ponta é bem complicado, mas eu acho que, de novo, eu vou bater na tecla do conteúdo, assim, você conseguir criar conteúdos que ajudem a passar a mensagem que você quer para a ponta é interessante. O exemplo do podcast é interessante por isso. A gente solta esse podcast que, enfim, ajuda a digerir um pouco essas orientações de investimento do banco e os relatórios de economia. E, cara, recentemente um consultor de investimentos de uma agência física postou no LinkedIn, acabou me marcando, falou que usa o podcast para orientar, como material de apoio às orientações que ele dá para os clientes na agência dele. Então, assim, um exemplo de uma ferramenta que não foi criada para essa finalidade, mas que, por conta da qualidade do conteúdo, acaba gerando. Mas é desafiador, cara, você chegar na ponta e lidar com questões, ainda mais uma agenda do banco que tem evoluído muito, por sinal, uma agenda mais progressista que fala de, por exemplo, diversidade no banco, de fim do dress code, de buscar equidade de gênero. Quando você passa por todos esses temas que já são difíceis de se amadurecer num ambiente mais próximo ali na área administrativa, você levar toda essa discussão para a agência é um desafio, cara. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não poderia gravar esse podcast e não perguntar. A pergunta que eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo está esperando essa pergunta. As bikes do Itaú são uma estratégia de relacionamento? Cara, eu acho que sim, é uma estratégia 360, cara. Aqui eu vou dar meu pitaco, tá? Porque eu não tô no Não é tu que tem a chave dos cadeados lá, né? Não sou eu que tenho a chave do cadeado, cara, mas a minha opinião como profissional de comunicação, eu acho que é um golaço por vários motivos. Primeiro porque ela veio num timing onde a pauta de mobilidade urbana no Brasil e nas grandes cidades estava muito candente. Sim. Todo mundo estava discutindo isso e a necessidade de você buscar outros tipos de formas de se locomover na cidade. O modelo de funcionamento é interessante, você tirar um lugar, deixar em outro. A parceria com as prefeituras funcionou muito bem. O uso da tecnologia. O fato da bike ser laranja, a identificação do laranja com o Itaú funciona como mini outdoors ali na rua, cara. Então, assim... É uma experiência. É uma experiência, gera simpatia. E para a marca, né? Acho que, considerando que os bancos têm esse colateral negativo com a sociedade desde a Idade Média, cara, Sim. Você criar ferramentas que te aproximam é interessante, né? A bike acho que é uma delas, ajuda a gerar um pouco de reputação e de aproximação da marca com a sociedade de uma forma geral. Muito legal. Outra coisa, eu acho até que a gente já teve essa conversa informalmente, acho que o mercado financeiro está passando por uma transformação, né? Eu acho que tanto de investimento, a gente vê hoje muito mais gente falar que investe, muito mais gente investir, o tema está muito mais presente no dia a dia, quanto esses novos bancos digitais, né? E aí, qual que é o desafio de se posicionar
né? Tipo assim, como é que vocês fazem para o Itaú não crescer o tiozão descolado, até porque tem muita gente que ainda busca, né, as coisas tradicionais do banco. Como que você está vendo esse movimento todo no mercado financeiro, que eu acho que é um dos mercados que mais está mudando, não sei se é por causa da tecnologia, mas enfim, que mais vem mudando aí? Cara, eu acho que essa agenda da indústria financeira, da indústria de bancos realmente está em transformação. O brasileiro está começando a entender melhor e mudar a forma com que ele lida com dinheiro e com finanças, O que é ótimo. o que é ótimo. Os bancos, sim, estão recebendo um chacoalhão desses novos players que têm um jeito de se comunicar completamente diferente, oferecem produtos diferentes, que balançaram as estruturas aí em termos de precificação de diversos produtos ou de investimentos. Acho que sem aprofundar tanto na indústria, que assim, total de acordo que ela está completamente em transformação, eu acho que do ponto de vista de comunicação, tem o desafio de mexer em algumas coisas, de estar presente em outras arenas, de acompanhar as mudanças, mas a gente não pode esquecer da nossa essência, né? O Itaú é o Itaú, ele tem uma cultura organizacional, enfim, é uma empresa de mais de 100 anos, Muito sólida. muito sólida, que caminhou até aqui. Então, assim, a gente vai, imagino, na arena de comunicação, competir, fazer as nossas ações, ativações, mas dentro do que é o perfil do banco, né? Acho que tem um pouco esse cuidado, mas sim, a gente já começa a pensar em uma série de estratégias no digital, a gente pensa em deixar ainda mais simples e leve as nossas comunicações, aproximar as pessoas. Eu acho que no final do dia tudo isso é muito bom, quem ganha é a sociedade, porque é um tema que acho que finanças e investimentos é um tema que o brasileiro é pouco preparado para aprender e tocar, acho que não tem nenhum tipo de estímulo em nenhuma fase do estudo, ensino médio, onde quer que seja. Então, eu acho que é interessante e sim, esses novos players incomodam do ponto de vista de concorrência, mas eles aportam uma novidade que eu acho que é muito benéfica e que está fazendo os bancos também mudarem algumas coisas na forma de atuar. A gente estava comentando aqui nos bastidores, eu tive na semana passada, para quem está ouvindo esse podcast em algum momento da vida, porque né, podcast ele é atemporal, semana passada era a primeira semana de novembro. Eu estava no Web Summit em Lisboa, aliás, um dos eventos mais legais que eu já fui na minha vida, um evento de inovação, criatividade, negócios. E aí fiquei lá em Lisboa uma semana e me chamou muito a atenção a quantidade de bancos, né, com essa pegada descolada e mini agências e ativações em shopping e tal, assim, muito forte lá também, né? Então acho que é uma tendência mundial, né, não só no Brasil. Com certeza, cara. Eu acho que o efeito dessa agenda de startups e empreendedorismo, ela afeta todas as indústrias, né? Eu acho que, do ponto de vista de PR mesmo, essas empresas na partida já tendem a ter uma melhor percepção, Sim, ou pelo menos o uma benefício boa da vontade, dúvida, uma boa vontade é. da população. E isso também vale para a agenda de indústria financeira, né, que são as fintechs. Essas empresas elas já saem na corrida com uma certa boa vontade da população, sim, porque tem essa coisa de apoio ao empreendedorismo, a fazer algo novo, a história que tem o empreendedor por trás, que normalmente é um cara que também fez alguma coisa muito bacana. Então acho que esse cenário deve se aplicar em vários lugares do mundo, com certeza. E tu sabe que eu tendo a achar que é necessário ter uma calma com isso também, né? Ainda mais tratando de instituições financeiras, né? Eu sou um cara super, enfim, me considero um cara cabeça aberta e inovador na minha forma de viver, super aberto a novas coisas e tal. Né, não acho que a gente não pode se abrir para coisas novas, mas precisa ter um cuidado também, né, cara? Porque essa história de inovação, quando ela vem numa onda muito forte, assim como tem empresas tradicionais que também fazem coisas ruins, também tem empresas novas que também fazem coisas ruins, né? Ou coisas erradas, ou enfim, não dá para achar que só porque é novo e inovador vai resolver tudo, né? Não, com certeza. Eu acho que o senso crítico é importante e você não esquecer, seja qual empresa ou qual setor
você enquanto consumidor vai se relacionar, você não pode esquecer o que você está demandando daquela empresa ou daquele setor, o que estão te entregando e não se impactar tanto por simplesmente novidade, inovação ou até pelo trabalho que nós, comunicadores, fazemos muitas vezes para, enfim, amplificar alguma coisa, né? Sim. Então, acho que com certeza tem que ter esse cuidado. Legal. Cara, 2 perguntas pra gente encerrar esse nosso 7º episódio aqui do podcast Investidor de Relacionamentos. Se você está ouvindo ele no Spotify, lembre-se que também você pode assistir ele no YouTube. Se você está assistindo ele no YouTube, qualquer hora você está no carro, alguma coisa, tem lá no Spotify também. A gente também tem para as outras plataformas digitais. Em breve a gente vai estar com o podcast by Insperiência. Aliás, quem não conhece a Insperiência, é uma empresa de educação, né, Baixo? Cada vez conteúdo. A gente está num processo de mudança, de posicionamento aqui. Então, eu só vou dizer um negócio para vocês. Sigam a Experiência, @Insperiência lá no YouTube. Tem bastante coisa legal. Se você está assistindo aqui esse podcast, tem a série digital, tem algumas palestras, no Instagram também, no LinkedIn, enfim, no blog da Insperiência.com.br. Sigam lá e consumam, porque tem conteúdo muito legal. Cara, as 2 perguntas a primeira delas tu, Marcelo, enquanto profissional que hoje está, né, à frente da comunicação corporativa no Itaú, você tem uma estratégia pessoal de relacionamento? Cara, eu nunca parei pra ver se eu tinha uma estratégia assim formalizada, né? Mas eu procuro ter alguns cuidados. O primeiro deles, eu acho que, considerando a rede que eu já tenho, eu foco muito na manutenção dessa rede, não simplesmente no aumento dessa rede. Perfeito. E eu acho que a manutenção ela vem com mais força em momentos que você não precisa daquele seu contato. Então, eu procuro, me policio para de tempos em tempos falar com a pessoa, ver como ela tá, mandar alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, dar um alô, marcar um almoço. Então, eu acho que você precisa dedicar uma parte do teu tempo para alimentar essa rede. Isso é algo que eu procuro fazer. Eu procuro entender locais, eventos, situações que possam ajudar a aumentar essa rede. Então, um lançamento de um livro, uma situação em que eu acho que vão estar pessoas interessantes que eu gostaria de me conectar. Sempre que eu estou falando com amigos da área, eu procuro, de forma genuína, saber o que os caras estão fazendo, quais são os projetos, e eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Então, acho que mesmo em situações completamente informais, tô batendo papo, quando eu vejo eu tô falando de trabalho, e não com aquela pegada chata, porque, eu adoro o que eu faço, normalmente eu tô falando com pessoas que também adoram o que fazem na área, e é natural o papo cair para esse lado, então isso é legal. Eu acho que seriam esses alguns cuidados. De novo, não é uma cartilha, mas eu acho que são pequenas coisas que ajudam. Eu acho que tu matou a charada, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas, ela não tem uma estratégia talvez escrita, Sim. mas elas têm, a gente só não para ver, né? E é uma das coisas que eu tenho levantado muito, assim, é importante a gente parar para, de fato, ver quais são, porque quando tu começa a listar, tu começa a ver que tu pode fazer mais, ou pode fazer melhor algumas delas, pode melhorar. E a outra pergunta, a nossa última pergunta que eu faço para todos os nossos convidados que vêm aqui cara, o que te motiva a trabalhar todo dia? Qual é o teu propósito? Por que tu acorda todo dia, vai lá pôr essa roupa nos trinques aqui? Não sempre, tá, gente? Não sempre, porque ele já me confidenciou que não é sempre. Ele só se vestiu assim porque ele ia vir gravar hoje comigo. Tinha vídeo, cara. Se fosse áudio... Mas e aí, cara, qual é o teu propósito? Cara, eu acho que a gente precisa gostar do que a gente faz, né? Eu acho que o que me motiva cara, conseguir... eu gosto muito de ver o resultado das coisas que eu faço, eu gosto de propor coisas novas, eu gosto de ver projetos acontecerem, eu gosto muito das pessoas com as quais eu trabalho dia a dia, então acho que tem que ter, se não um propósito assim profundo, uma causa, alguma coisa assim, que, cara, eu acho que muitas vezes isso não ocorre logo de cara ou simplesmente não ocorre na sua atividade atual e muitas pessoas se frustram. Eu acho que às vezes pode ser coisas mais simples, né? O ambiente do seu trabalho ser legal, um projeto bacana que você está tocando, alguma coisa que você quer fazer. Então eu acho que cabe a gente buscar
um pouco essas motivações e olhar com mais carinho ao entorno, porque com certeza vai ter um monte de coisa legal cara, e acordar todo dia de manhã sem essa vontade, cara, deve ser horrível, né? Deve ser, deve ser. Ainda bem que a gente não sofre desse Ainda mal. bem que desse mal eu não sofro. Legal, cara. E para encerrar aqui o nosso 7º episódio do Investidor de Relacionamento, não vai embora antes de ouvir as 3 dicas que não vão mudar a sua vida. É isso mesmo, eu tô achando, cara. Tem um monte de gente prometendo que vai mudar a vida das pessoas num final de semana, ou assista essa palestra e mude a sua vida. Não vou eu aqui com um podcast aqui achar que eu vou mudar a vida de ninguém. Mas essas 3 dicas, esses 3 gatilhos são sempre dicas muito práticas que você pode colocar em prática a partir de agora e que vão ajudar você a dar pequenos passos. E pequenos passos somados te levam a grandes lugares. E a primeira dica, o primeiro gatilho que eu queria dizer para vocês é: pense sempre na postura, né? Eu tô falando isso porque a gente está falando muito de mercado corporativo aqui, e sim, por mais que a gente tenha brincado com a roupa do Marcelo, para quem está ouvindo, né? O Marcelo tá aqui com o seu sapato italiano, sua calça de linho bem cortada e camisa e tal, mas brincadeiras à parte, eu acho que, cara, saber respeitar isso é muito importante, né? Às vezes não é nem só na roupa, às vezes é na fala, no tom de voz, na escrita. Então a primeira coisa é, principalmente se você é de comunicação ou da área de negócio, entenda o seu parceiro, né? E tenha um mínimo de postura. Esses dias a gente fez uma sessão de media training para alguns executivos do banco e a consultoria que estava fazendo o treinamento comentou e trouxe um dado de que a mensagem que você passa, eu não lembro os percentuais exatos, mas 60% é a imagem que você passa, 20% é a forma e, cara, 20% é o que você está verbalizando. Sim. Então, cuidado com o que está extra mensagem, acho que é muito importante. É fundamental. A segunda dica, o segundo gatilho é: vá a eventos. Eu estou reforçando isso porque, como eu falei durante o episódio, eu acabei de voltar, início de novembro, do Web Summit em Lisboa, e reforçou mais uma vez algo que eu venho batendo muito e que a gente falou aqui. A gente falou 2 coisas que se encaixam com essa minha dica, que é vá a eventos. Primeiro é conteúdo, né? E o conteúdo nem foi tão rico assim, que eu peguei lá, mas principalmente repertório. Me aumentou muito o repertório, estar lá, ver novas startups, ouvindo caras de outros mercados falarem. Isso tudo, sempre que eu vou a algum tipo de evento assim, eu volto transformado de alguma forma. Então, a gente precisa sair da bolha do dia a dia, da operação. Não importa no que você trabalha, sair da bolha da operação é importante, esse respiro para você pensar, para você conhecer coisa nova, para você se relacionar com mais gente. Conheci muita gente no evento lá, abri muitos meus contatos, abri contatos em Portugal, o evento era lá. Então, né, eu tô dando um exemplo do Web Summit, eu sei que às vezes não é simples, né, é fácil, às vezes a gente não tem, né, a grana para ir, mas tem um montão de eventos na sua cidade, eu tenho certeza que de menor proporção, tudo bem, mas é importante. Então a segunda dica do dia é: vá a eventos. E como tradicionalmente a gente sempre faz, a terceira dica, que não vai mudar a sua vida, é contigo, Marcelo. Cara, acho que um pouco nessa linha dos eventos, eu acho que uma coisa que eu tento fazer e que é relativamente simples é o que eu chamo de pequenos planejamentos. Acho que qualquer atividade que você for fazer te dá a oportunidade de você simplesmente ir a essa situação ou você se preparar minimamente, né? Eu gosto muito da dinâmica de se preparar um pouquinho para qualquer coisa que você for fazer. Então, quando eu vim para cá, ouvi rapidamente, vi quem eram os participantes, ouvi um dos episódios. Quando eu vou para uma reunião, eu tento, me preparar, mesmo que em 5 minutos antes de entrar nessa reunião. Se eu vou falar com uma agência, eu acho que se preparar, nunca chegar totalmente vendido para nada. É muito importante porque isso às vezes te dá algum insight de conteúdo, de repertório, de ideia prévia para o que você vai falar. Então, muitas vezes o pessoal foca em fazer um grande planejamento de uma ação, alguma coisa assim. Eu gosto muito desse preparo constante para as coisas que você faz. Não sei se é uma grande dica, mas é algo que para mim funciona. Não vai mudar a vida de ninguém, mas vai ajudar muito. Exato. É exatamente o intuito. Cara,
Obrigado, Marcelão. Valeu mesmo, Falou, cara. Alfi. Obrigado por esse papo aí. Gente, é isso então. Eu falei, né? Engraçado, eu falei esses dias que eu queria falar mais sobre o mercado financeiro e uma semana depois estou gravando o podcast aqui falando isso. A gente volta na semana que vem, lembrando, toda quinta tem o Investidor de Relacionamento by Experiência no Spotify e no YouTube. Um abraço.